Você já reparou que quase ninguém questiona como a fenda do biquíni realmente funciona? Sério, quando a gente era criança, tudo fazia sentido porque, bem, era Bob Esponja. Um desenho de uma esponja trabalha num restaurante, uma estrela do mar mora debaixo de uma pedra e um esquilo vive dentro de um domo no fundo do oceano. Mas esses dias eu tava reassistindo alguns episódios sem intenção de fazer vídeo. Eu só deixei rolando de fundo os episódios enquanto fazia outra coisa. Só que aconteceu um negócio curioso. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que nunca tinham chamado a minha atenção. Não eram erros em si, mas sim padrões. Pequenas coisas que apareciam num episódio, depois apareciam de novo em outro, e depois em outro completamente diferente. No começo eu ignorei, achei que era só uma coincidência. Só que quanto mais eu assistia, mais essas coincidências começavam a parecer intencionais. Foi aí que eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço. Comecei a escrever algumas perguntas. Por exemplo, por que o Lula Molusco continua naquele emprego se ele odeia absolutamente tudo sobre ele? Como a Sandy consegue manter um laboratório gigantesco funcionando no fundo do mar sem nunca parecer preocupado com dinheiro? Porque praticamente ninguém vai embora da fenda do biquíni de verdade. E uma das perguntas que mais ficou martelando minha cabeça: como exatamente o seu siriguejo escolhe quem trabalha no Siricascudo? Porque se você parar pra pensar por alguns segundos, o Bob Esponja parece ser uma exceção. Ele ama trabalhar. Mas e os outros? Foi aí que eu comecei a lembrar de todo mundo que já passou pelo Siricascudo. E sem perceber, eu tinha entrado numa espécie de efeito dominó. Pois uma teoria puxava a outra, e quando eu vi já não era mais só sobre o restaurante, e sim sobre a cidade inteira. A impressão que eu tive é que a fenda do biquíni funciona como um ecossistema. Cada personagem parece ocupar um papel muito específico, e toda vez que alguém tenta sair desse papel, alguma coisa acontece para colocar tudo de volta no lugar. Pode parecer exagero, pode ser que eu esteja viajando, mas quanto mais episódios eu reassistia, mais difícil ficava ignorar isso. Então, ao invés de fazer um vídeo sobre uma teoria só, eu resolvi juntar as 5 mais estranhas que eu encontrei, e nenhuma delas depende da outra. Só que quando você coloca todas lado a lado, elas começam a formar uma imagem muito maior. Talvez a fenda do biquíni não seja simplesmente uma cidade onde um monte de personagens malucos vivem. Talvez exista sim uma lógica escondida por trás de quase tudo que acontece ali. E eu quero começar justamente pela coisa que fez eu começar essas perguntas. Porque foi a primeira que eu realmente não consegui responder logo de cara. O siriguejo é conhecido por ser pão duro, e isso todo mundo sabe. Ele economiza onde pode, reclama de qualquer gasto e tenta lucrar em cima de todo mundo. Então faz sentido imaginar que ele contrataria qualquer pessoa que aceitasse receber pouco. Só que não foi isso que eu encontrei. Na verdade, quanto mais eu lembrava das pessoas que trabalharam no Siricascudo, mais eu tinha a impressão de que o siriguejo nunca escolhe funcionários aleatoriamente. Durante anos, eu sempre enxerguei aquele restaurante do jeito mais óbvio possível. Era só o lugar onde o Bob Esponja trabalhava. Eu nunca parei pra pensar muito em quem tava ali, muito menos quem já passou por ali. Só que quando eu resolvi reassistir alguns episódios, prestando atenção nos personagens secundários, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha reparado. O siriguejo já contratou muita gente, muito mais gente do que eu lembrava. E foi aí que eu pensei numa pergunta extremamente simples. O que todas essas pessoas tinham em comum? No começo achei que a resposta seria nada. Cada personagem parecia estar ali por um motivo diferente. Mas aí eu comecei a lembrar caso por caso. E o primeiro, obviamente, é o Bob. Só que o Bob é praticamente impossível de usar como exemplo. Ele não é um funcionário normal. Ele é completamente apaixonado pelo trabalho. Não importa o salário, não importa o horário, não importa se o restaurante tá pegando fogo. Se o siriguejo mandar fritar 100 hambúrgueres, ele vai fritar sorrindo. Na verdade, em vários episódios, o Bob demonstra uma dedicação tão absurda que chega a parecer doentia. Então não dá pra usar ele como parâmetro. Foi aí que eu fui pro segundo funcionário mais importante, o Lula Molusco. E aí as coisas começam a ficar interessantes. Porque o Lula odeia absolutamente tudo naquele emprego. Ele odeia atender clientes, odeia o seu siriguejo, odeia o Bob, ele odeia tudo. A série praticamente transformou isso numa piada recorrente. Quase todo episódio tem alguma cena em que ele reclama do trabalho. E mesmo assim ele continua lá, ano após ano, temporada após temporada. E é estranho, porque o Lula não parece alguém acomodado. Pelo contrário, ele vive dizendo que merece mais, que nasceu para algo maior, que deveria estar tocando clarinete, pintando, vivendo uma vida sofisticada. Então por que ele nunca vai embora? Na hora eu pensei, bom, talvez seja só porque ele precisa do salário. Só que apareceu um detalhe que começou a complicar as coisas. Existem vários episódios em que o Lula realmente sai do Siricascudo, pede demissão, é demitido, consegue outro emprego ou simplesmente tenta mudar de vida. E quase sempre ele acaba voltando, como se aquele restaurante puxasse ele de volta. Mas eu resolvi deixar essa pergunta de lado por enquanto, porque ela merecia uma teoria inteira. Então continuei olhando para outros funcionários, e foi aí que surgiu um personagem que quase ninguém lembra. Vocês lembram do Stanley, o primo do Bob?
Aquele personagem completamente atrapalhado, que consegue destruir praticamente qualquer coisa que encosta. Quando ele chega na fenda do biquíni, o Bob tenta provar pro Sirigueijo que o Stanley consegue trabalhar. E mesmo depois de causar um desastre atrás do outro, mesmo sendo completamente desastrado, o Sirigueijo ainda tenta fazer aquilo funcionar. Na época achei que era só uma piada, mas revendo hoje parece estranho, porque o Sirigueijo é extremamente rígido quando o assunto é dinheiro. Ele não costuma ter paciência. Se um funcionário gera prejuízo, era esperado que fosse mandado embora imediatamente, mas isso demora muito mais do que deveria, e eu comecei a pensar, será que o Sirigueijo realmente procura competência, ou ele procura outra coisa? Então continuei lembrando de episódios, e um deles sempre me chamou a atenção, aquele em que o Bob precisa de ajuda e várias pessoas acabam passando pelo restaurante, e quase todas desistem, não porque o trabalho seja difícil, mas porque trabalhar por Sirigueijo simplesmente não vale a pena. O salário é baixo, tem muita pressão, muita cobrança e uma economia absurda. Quem aceitaria isso? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça, porque no mundo real, empresas assim costumam enfrentar um problema enorme. Ninguém quer ficar, a rotatividade é gigantesca. Só que no Siri Cascudo isso quase nunca acontece. Os funcionários permanecem, mesmo reclamando, mesmo sofrendo, mesmo dizendo que odeiam aquele lugar. E foi aí que eu parei de olhar para quem foi contratado e comecei a olhar para a situação de cada um deles. O Bob não consegue imaginar outra vida. O Lula sonha em sair, mas nunca consegue se estabelecer em outro lugar. O Patrick? Bom, o Patrick é um caso à parte. Ele só aparece em momentos em que está completamente perdido ou precisando desesperadamente de alguma coisa. Mas quanto mais eu organizava essas situações, mais parecia existir um padrão. Não era que o Sirigueijo contratava pessoas incompetentes, e muito menos pessoas baratas. Ele parecia contratar justamente pessoas que tinham poucas alternativas. Pessoas que, por um motivo ou outro, acabavam aceitando condições que praticamente ninguém aceitaria. E isso combina perfeitamente com a personalidade dele. Porque pensa comigo, o Sirigueijo não gosta de gastar dinheiro, mas mais do que isso, ele odeia perder o controle. Funcionários que podem simplesmente levantar e ir embora representam um risco, mas funcionários sem muitas opções, não. Eles reclamam, resmungam, mas continuam voltando no dia seguinte. Só que o desenho resolveu responder exatamente essa pergunta. Tem um episódio chamado Dá pra economizar uma moeda, que mostra um detalhe importante sobre a relação entre o Lula e o trabalho. Depois de uma discussão com o Sirigueijo, ele pede a demissão no impulso. A princípio parece libertador, finalmente ele fez o que dizia que faria há anos. Só que a liberdade dura muito pouco. Sem emprego, ele acaba indo morar na casa do Bob, e o episódio inteiro brinca com uma coisa que talvez passe despercebida quando a gente é criança. O Lula não sabe o que fazer quando não precisa trabalhar. No começo ele aproveita, descansa, assiste televisão, mas aos poucos, aquilo vai deixando de ser umas férias e começa a parecer um vazio. É como se ele tivesse passado tanto tempo preso numa rotina que quando ela desaparece, ele também perde um pedaço da própria identidade. Essa diferença muda completamente a nossa teoria, porque talvez o Siri Cascudo nunca tenha sido o problema. Talvez aquele restaurante fosse só um sintoma de alguma coisa muito maior. E foi aí que eu comecei a lembrar de outros personagens. Não do restaurante, mas da cidade inteira. Personagens que viajaram, tentaram mudar de vida, sonharam com outro lugar e por algum motivo sempre acabavam voltando para a fenda do biquíni. Foi nesse momento que a investigação deixou de ser sobre um emprego ruim e virou uma pergunta muito mais estranha. Será que alguém realmente consegue ir embora da fenda do biquíni? O primeiro nome que veio na minha cabeça foi a Sandy. Afinal, ela nem nasceu na fenda do biquíni. Ela veio do Texas. Então, tecnicamente, ela já provou que é possível entrar e sair da cidade. Só que existe um detalhe curioso. Ela nunca fala em voltar. Na verdade, a impressão que dá é exatamente a contrária. Ela construiu uma vida inteira ali. Tem uma casa, laboratório, amigos. É como se a fenda do biquíni tivesse deixado de ser uma experiência e virado o lugar onde ela realmente pertence. Depois pensei no Plankton, mas também não. O objetivo dele nunca foi ir embora. Ele dedica a vida inteira ao mesmo restaurante, ao mesmo rival e à mesma fórmula. Aí eu pensei no Patrick, mas o Patrick talvez seja o caso mais curioso de todos, porque ele nem demonstra vontade de conhecer outro lugar. A pedra dele já parece suficiente. Para ele, aquele universo inteiro cabe em poucas ruas, e isso começou a me chamar a atenção, porque apesar de todos os personagens terem personalidades completamente diferentes, eles compartilham uma característica em comum. Ninguém parece construir planos fora da cidade. O Bob nunca fala em abrir um restaurante em outro lugar. O Lula sonha em ser artista, mas nunca fala em mudar de cidade para isso. O Sirigueijo só pensa no Siri Cascudo. O Patrick nem pensa. Aí é o Siri Cascudo? Não! Aqui é o Patrick! Até personagens que aparecem ocasionalmente parecem completamente inseridos naquele pequeno pedaço do oceano. É como se a fenda do biquíni fosse o mundo inteiro. E eu sei, isso pode parecer uma consequência normal de qualquer desenho. Afinal, a série acontece ali.
Só que o Bob Esponja sempre brincou muito com viagens, outras cidades, outras regiões do oceano, e mesmo assim, quase todo mundo acaba exatamente no mesmo lugar. Foi que eu comecei a reparar numa coisa que nunca tinha chamado minha atenção. A Fenda do Bikini quase funciona como uma cidade pequena do interior. Sabe aquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo? Onde as mesmas famílias vivem ali há décadas? Onde os mesmos negócios continuam existindo geração após geração? A sensação é muito parecida. O Siri Cascudo continua ali, o balde de lixo continua ali, a casa do Bob, do Patrick, do Lula. Tudo muda, mas no final, nada realmente muda. E talvez seja exatamente por isso que o Lula voltou. Não porque o restaurante fosse bom, até porque ele odeia emprego, mas porque aquela cidade inteira já fazia parte da sua identidade. Quando ele saiu do Siri Cascudo, descobriu que o problema nunca tinha sido só o emprego, era a vida inteira que ele levava. Trocar de restaurante era fácil, difícil era deixar tudo aquilo para trás. E foi pensando nisso que uma personagem começou a me incomodar mais do que qualquer outra. Porque existe alguém naquela cidade que parece viver uma realidade completamente diferente dos outros. Alguém que tem tecnologia que ninguém mais possui, um laboratório gigantesco, equipamentos caríssimos, experimentos praticamente impossíveis, e curiosamente, ela nunca parece preocupada com dinheiro. Quanto mais eu pensava nisso, mais uma pergunta surgia. Quem está pagando por tudo aquilo? Porque manter um domo de vidro no fundo do mar definitivamente não deve ser barato. A Sandy tá ali desde o primeiro episódio, só que eu nunca tinha parado para olhar para a vida dela. A Sandy é um dos personagens mais curiosos da série, não só porque ela é um esquilo vivendo no fundo do mar. O estranho é tudo que existe ao redor dela. Pensa por um segundo, ela mora dentro de um domo de vidro gigantesco, tem uma árvore crescendo lá dentro, grama, equipamentos científicos, um laboratório, robôs, até foguetes, e tudo isso no fundo do oceano. Quando a gente é criança, isso parece completamente normal, é só a casa da Sandy. Mas quando você começa a olhar com calma, a pergunta aparece sozinha: como ela paga por tudo isso? Porque a série nunca trata a Sandy como uma empresária milionária, muito pelo contrário, ela passa a maior parte do tempo fazendo experimentos, inventando coisas e treinando karatê. Ela nunca demonstra preocupação em administrar uma empresa, nunca fala sobre salário, nunca comenta sobre investimentos. Dinheiro simplesmente não parece ser um problema para ela. E foi aí que eu comecei a reparar em outra característica dela. A Sandy trabalha muito, só que quase nunca em algo que gere dinheiro. Os projetos dela parecem existir porque ela quer descobrir alguma coisa, não porque precisa vender. Aliás, a quantidade de tecnologia que ela possui é absurda. Ela cria invenções que, dentro do universo da série, praticamente ninguém mais consegue construir. É como se ela tivesse acesso a recursos praticamente ilimitados. Só que existe um detalhe que passou sempre despercebido por mim. A Sandy não chegou ali sozinha. Ela veio do Texas, justamente para realizar pesquisas científicas. Essa informação aparece algumas vezes durante a série, só que quando você junta esse detalhe com tudo que ela possui, a história começa a fazer um pouco mais de sentido. Talvez aquele domo nunca tenha sido uma casa, talvez ele tenha sido uma base de pesquisa, e isso muda completamente a forma como você olha para a personagem. Porque se esse for o caso, a Sandy não precisa ficar preocupada em ganhar dinheiro. Ela não estaria financiando os próprios experimentos, ela estaria trabalhando neles. E é exatamente o que acontece com vários cientistas no mundo real. Eles não compram um laboratório inteiro com dinheiro do próprio bolso. Existe uma universidade, uma empresa, alguma organização bancando aquela pesquisa. Então eu fui tentar lembrar se a série dava alguma pista sobre isso. E curiosamente, ela dá. Em alguns episódios, a Sandy menciona organizações científicas, pesquisas e objetivos ligados ao trabalho dela. Nunca é o foco principal, mas essas pequenas falas deixam claro que ela não decidiu construir um domo no fundo do oceano só porque achou a ideia divertida. Existe sim um propósito, um motivo para ela estar ali, e isso responde uma parte da pergunta, mas ainda deixa a outra parte vaga. Porque mesmo supondo que alguém financie toda aquela estrutura, por que justamente na Fenda do Bikini? O oceano é gigantesco, existem milhares de lugares, então por que montar um laboratório exatamente naquela cidade? Foi aí que eu comecei a lembrar de tudo que eu já tinha visto até agora. O Siri Cascudo, o balde de lixo, o Plankton, todos vivendo praticamente no mesmo quarteirão. E a Sandy, observando tudo aquilo. Ela participa sim das aventuras, ajuda os amigos, mas ao mesmo tempo, parece sempre enxergar a cidade de um jeito diferente, como alguém que está estudando aquele lugar. Talvez eu esteja exagerando, talvez seja só impressão, mas pensa comigo, se você fosse um cientista querendo estudar o comportamento de uma comunidade inteira, não faria sentido viver exatamente no meio dela? Quanto mais eu penso nisso, mais parece que a Sandy era a única personagem que realmente entendia como aquele lugar funcionava. E curiosamente, ela quase nunca interfere. Ela observa, ajuda quando precisa e volta para casa. É quase como se ela tivesse uma missão muito maior do que simplesmente morar ali. Só que enquanto eu estava tentando entender isso,
eu percebi que tinha outro personagem vivendo exatamente a situação oposta. Enquanto a Sandy parece completamente independente, existe alguém cuja vida inteira depende de uma só pessoa, o Plankton. E foi justamente olhando para ele que eu comecei a desconfiar de uma coisa ainda mais estranha. Será que o balde de lixo realmente existe para competir com o Siri Cascudo, ou aquela rivalidade nunca passou de um teatro? Depois de pensar em tudo isso, eu comecei a perceber uma outra coisa curiosa. Todas as teorias anteriores tinham uma característica em comum. Nenhuma delas era exatamente sobre um personagem. Eram sobre equilíbrio. O Siri Cascudo continuou igual. O Lula continua voltando. A cidade inteira continua funcionando. Como eu disse, tudo muda, mas parece que nada realmente sai do lugar. E foi aí que eu olhei pro personagem que talvez passe mais tempo tentando mudar essa realidade. Porque se existe alguém disposto a quebrar o equilíbrio da fenda do biquíni, esse alguém é o Plankton. Ou pelo menos, é isso que o desenho faz a gente acreditar. O objetivo do Plankton é um só: roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. É praticamente a única coisa em que ele pensa. Todo episódio segue quase o mesmo roteiro. Ele cria um plano, constrói alguma máquina, tenta enganar eles, quase consegue e tudo volta exatamente ao ponto que começou. Quando eu era criança eu achava isso normal. Era simplesmente a estrutura do desenho. Só que revendo hoje, a pergunta muda um pouco. Quantas vezes o Plankton realmente chegou perto de conseguir a fórmula? E a resposta é muitas. Pois é, muito mais do que eu lembrava. Em vários episódios, ele consegue entrar no Siri Cascudo, consegue colocar até as mãos na fórmula, engana o Bob, engana o Siriguejo, e mesmo assim nunca dá certo. No começo eu pensei que era porque o desenho precisa continuar. Só que existe um detalhe curioso. O Plankton é extremamente inteligente. Talvez um dos personagens mais inteligentes da série inteira. Ele também cria invenções absurdas, constrói robôs praticamente perfeitos e desenvolve tecnologias que poucos conseguem. Então, por que alguém tão inteligente como ele administra um restaurante tão ruim? Porque o balde de lixo quase nunca tem clientes. É sério, não é nem pouca gente, é ninguém. Enquanto o Siri Cascudo tem fila. A diferença entre os dois chega a ser absurda. E foi aí que uma pergunta apareceu na minha cabeça. E se o balde de lixo nunca tivesse existido para vencer? Pensa comigo. Todo negócio famoso precisa de alguma referência. Todo líder precisa de alguém para comparar. O Siri Cascudo é conhecido como o melhor restaurante da cidade. Mas o melhor em relação a quem? Ao balde de lixo. Agora imagine esse universo sem o Plankton, sem o balde de lixo, sem ninguém tentando copiar a fórmula. O Siriguejo ainda seria tão obcecado por proteger a receita? Talvez, mas dificilmente da mesma forma. Porque boa parte da fama daquela fórmula vem justamente da ideia de que ela é disputada. O fato de alguém passar décadas tentando roubá-la faz ela parecer ainda mais valiosa. E isso beneficia quem? Só o seu Siriguejo. Quanto mais exclusiva a fórmula parece, mais especial o hambúrguer se torna. Quanto mais especial, mais clientes aparecem. E isso me faz pensar uma coisa. O Plankton nunca conseguiu destruir o Siri Cascudo por completo. Mas será que sem querer, ele ajudou a construir a reputação dele? Porque olha que curioso. Sempre que alguém tenta roubar uma obra famosa, essa obra fica ainda mais conhecida. E quando um produto é falsificado, ele costuma ganhar mais prestígio. Então talvez o Plankton esteja fazendo propaganda gratuita há anos. E o Siriguejo sabe disso. Agora, eu não tô dizendo que os dois combinam tudo. Porque sinceramente, o Plankton realmente quer vencer. Mas o problema é outro. Talvez essa rivalidade tenha chegado num ponto em que ela passou a beneficiar os dois. O Siriguejo mantém a fama do restaurante. O Plankton mantém um propósito. Porque essa talvez seja a parte mais triste da história. O que aconteceria com o Plankton se ele finalmente conseguisse a fórmula? Pensa um pouco. Ele passou praticamente a vida inteira perseguindo esse objetivo. É a razão de existir dele. Se o episódio terminasse com o Plankton realmente vencendo, o que sobraria depois? Talvez nada. Da mesma forma que o Lula não conseguiu viver longe do Siri Cascudo, o Plankton pode também não conseguir viver sem tentar derrotá-lo. Os dois parecem presos, mesmo que de forma completamente diferentes. E foi aí que todas as teorias começaram a se encaixar na minha cabeça. O Bob vive para trabalhar. O Lula vive tentando escapar de uma rotina que sempre puxa ele de volta. O Plankton vive perseguindo uma fórmula. A Sandy vive pesquisando aquela cidade. E quase ninguém realmente rompe esse ciclo. Talvez essa seja só uma coincidência. Talvez seja apenas o jeito que uma série episódica funciona. Mas depois de reassistir tantos episódios, eu fiquei com a sensação de que a Fenda do Biquíni não é só um cenário. Ela funciona quase como um organismo, um lugar onde cada personagem ocupa um papel específico, e toda vez que alguém parece sair desse papel, mais cedo ou mais tarde, tudo encontra uma forma de voltar ao equilíbrio. E eu acho que justamente essa razão de Bob Esponja continuar funcionando depois de tantos anos. Porque os episódios mudam, os personagens evoluem um pouquinho, mas quando a tela escurece e começa um episódio novo, a Fenda do Biquíni continua exatamente como a gente lembra. E pensando bem, pode ser isso que faz aquele lugar parecer tão vivo até hoje.
Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!